Oi, gente! Estamos em clima de Outubro Rosa e hoje vamos falar de um assunto muito sério, que é a prevenção do câncer de mama, mas de uma maneira um tanto quanto mais relax. E eu, como paciente oncológica, estou ao lado do oncologista Dr. Marcelo Antunes, que foi o super-homem que tratou esse problema que eu tive em 2023. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem, Márcia? Muito bom poder estar aqui fazendo um bate-papo de uma forma assim informal, né? Discutindo, conversando de uma forma aberta e tranquila. Então, quando eu recebi, né, o diagnóstico do câncer, eu confesso para o doutor que eu não fiquei tão preocupada, assim como ser uma sentença de morte. Eu fiquei preocupada assim porque seria uma coisa que eu não conheço, uma coisa assim que nunca passou na minha vida que eu pudesse ter. Mas eu aceitei de uma maneira assim, um tanto quanto inesperada. Como que é as mulheres? Interessante, primeiro, fazendo assim uma chamada. Tudo que o ser humano não conhece, que não é da sua rotina, ele tem uma aversão, um medo e muitas vezes uma preocupação excessiva. Não que não se deve se preocupar com uma questão de câncer de mama, mas sempre pensa no lado negativo. Não é um diagnóstico de sentença de morte. Isso acontece com as mulheres. Nós temos mais de 70 mil casos novos por ano no Brasil de câncer de mama. O entendimento é você ter a tranquilidade que hoje, com a medicina da forma que evoluiu, os tratamentos estão cada vez menos tóxicos e com melhores resultados. Então, tem um câncer de mama. Lembrar, gente, câncer de mama pode dar em homem também. Né? Exatamente. Uma incidência muito menor, mas pode ter. E a questão é interpretar você que é o paciente entender que tem uma saída. Primeira questão, existe uma saída? Sim, existe uma saída. 2, se existe uma saída, eu vou me pegar ela, pegar ela. Então, a partir do momento que você tem essa ideia e um apoio familiar, um suporte psicológico, você consegue enfrentar essa questão. Então, e muitas mulheres que recebem o diagnóstico da neoplasia mamária, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou perder os meus cabelos, eu vou ficar feia, nossa, como vai ser eu careca? E depois, muitas que passam o tratamento, elas chegam à conclusão que a beleza não é a beleza externa, é a beleza interna. Eu, claro, no meu caso, eu já tinha, em 2019, raspado a minha cabeça. Então eu sabia como que eu ia ficar careca. Então eu não tive problema com isso, mesmo porque eu me diverti o dia que eu estava tomando banho para ir fazer a segunda sessão de químio, e eu comecei a lavar assim o meu cabelo raspado, e começou a cair o meu cabelo. E eu gritei o meu marido, ele achou que eu estava passando mal, mas eu estava curtindo aquele momento. Mas não é bem assim que muitas mulheres recebem, não é, doutor? Márcia, isso é uma questão delicada, séria, e hoje no mundo onde se valoriza muito a parte externa, a parte física externa, a autoestima mas faz parte de um olhar para o interior seu. Você não vai deixar de ser uma pessoa melhor ou pior por causa de um aspecto físico seu. O que mais me impressiona, sabe o que é? Eu comento sempre isso. Quando eu vou atender um paciente, vou examinar um paciente, a paciente está acamada, sem mexer as pernas e está com um semblante mais alegre que o meu. Então aí você sente realmente, desculpa falar, como nós somos pequenos. Exatamente. Muitas pessoas, doutor Marcelo, mulheres, elas se culpam quando recebem esse diagnóstico. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu, como fiz, eu passei, eu posso dizer, pelo vale da sombra da morte, né? Mas Deus esteve do meu lado, me ajudou, me deu suporte. Eu não me culpei. Desde o momento quando eu recebi esse diagnóstico, eu disse assim: Deus não escolhe soldado fraco para dar missão difícil. Então, se Deus me escolheu, alguma coisa tem. Hoje eu sei. Mas as mulheres se sentem culpadas. Como o doutor vê essa questão? Olha, isso geralmente no início, na conversa inicial, é muitas vezes perceptível a questão da culpa, e eu trabalho da seguinte forma. Tivemos um diagnóstico de câncer,
Vamos trabalhar para resolver isso. A culpa faz parte de um sentimento ruim que tem que ficar lá atrás e esquecido. O que traz a culpa para nós? O que faz remoer um copo de água que caiu? Vamos limpar e vamos resolver a casa? Então, eu sempre jogo um astral para cima e colocar, a culpa não vai trazer nada. E outra questão, lembrar, o câncer de mama não é um fator que levou. Jamais a mulher deve se responsabilizar. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, gente. É uma doença multifatorial. Eu coloco para meus pacientes, multifatorial. Dependente do seu estilo de vida, do seu comportamento, é lógico que existem situações que influenciam. Não é um fator só responsável por tudo. Então, isso que a mulher tem que tirar de culpa dela. Não sou eu a responsável por isso. Desde que você seja mulher, ou homem também mulher, o risco de câncer de mama existe. E vamos trabalhar para que não queremos que tenha isso, mas se tiver, vamos fazer o tratamento mais rápido, mais assertivo, para as pessoas poderem estar aqui com a gente. Bem, É o que eu sempre falo. Muitas pessoas, elas focam no problema e se vitimizam pensando no passado ou o que vai ser o futuro. Mas enquanto tem que ter o presente para fazer o tratamento. Isso que é o mais importante, pensar no presente e no agora. E muitas mulheres acham que não podem trabalhar, que se sentem inúteis durante o tratamento. E não é bem assim. Eu me recordo em 2023, porque eu sou criadora de gatos, e o Felina Folia, ele é a Márcia. E eu lembro que eu não tinha muita força para segurar os gatos, mas eu tive que me reinventar. Mas eu não usei as minhas mídias sociais, as minhas redes sociais do Felina Folia, para me vitimizar para conseguir novos clientes. Eu usei a minha rede social para dar força, para impulsionar muitas pessoas que poderiam estar passando problemas tão graves quanto o meu, para sentirem força. Mas dentro do Nike, como que vocês conseguem enxergar essa questão do trabalho da mulher não se sentir inútil, não se sentir menosprezada diante da doença? o paciente é uma pessoa. Nós não tratamos uma doença, e sim um paciente. E o paciente ele tem sentimentos, tem trabalho, faz atividade física, e o importante é o aspecto psicológico disso. Então, muitas vezes, o trabalho é algo que é até um escape para a pessoa, Sim. que ela se sente útil, não fica só pensando em questões ligadas ao câncer. Nós, no NAENC, temos uma avaliação pormenorizada de cada paciente e, junto com o perfil psicológico, nutricional e da pessoa, tentamos colocar algumas lacunas com relação ao trabalho. Você pode trabalhar? Sim. Primeira pergunta, isso lhe faz bem? Marcelo, me faz muito bem. Ótimo, é um ponto principal. Quanto ao desgaste físico? Marcelo, eu tenho que trabalhar embaixo do sol 8 horas. Não, aí não é ideal. Olha, eu trabalho em casa, eu faço isso. Eu faço atividades com as mãos. Eu faço eventos online. Então, eu faço trabalho administrativo. Se isso é bom, se isso você não tem efeito colateral pelo seu tratamento, se você não está num ambiente insalubre, por exemplo, não vai fazer uma quimioterapia intensa e muitas vezes trabalhar num ginásio fechado com todo mundo. Sim. Então tem certas questões, mas você pode ir numa igreja passando bem, usar uma máscara. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado de si, mas você não tem que ser excluso a todas as situações. Agora, nós temos 2 tabus que são os principais tabus de pacientes oncológicas. O primeiro é: quem tem animal? Cão, gato, passarinho. Muitas pessoas dizem: você vai ter que ficar longe do seu animalzinho. Comigo não foi bem assim. Está aqui o Dr. Marcelo para falar para vocês o que ele me disse na nossa primeira consulta. Mas essas são questões de rotina. Os animais de casa, eles são uma válvula de escape, é um companheiro, é um amigo, é um apoiador, e ele faz parte da sua vida, e não é nesse momento, eu como Marcelo, como pessoa, como cristão, acredito que seja o momento de você tirá-lo dela. Então, o que eu coloco para os pacientes? Eles são domésticos, eles estão vacinados, vermifugados, eles estão bem. Se eles estão bem, o risco é mínimo. Porque nós conversamos, entre você ter um mínimo risco e uma questão
psicológica, um bem-estar seu geral, fique com seus animais. Não são eles os grandes responsáveis, desde que eles tenham boa saúde e não saiam de casa. Não é diferente um cachorro que você não conhece, que é da rua, e você traz para sua casa. Você pode até trazer, desde que você leve no veterinário, faça todos os exames, tudo em ordem, vermifugue, faz todos os processos e o coloque. E foi por isso que os meus gatos, eles foram o meu suporte emocional. Nos momentos mais difíceis, enquanto eu estava passando pelo processo do tratamento, que eram as quimioterapias, eles me ajudavam. O ronronar, eles deitar no meu peito, mexer na minha careca, era uma das coisas que eu mais gostava. E agora, o maior tabu de todos, que eu fiz uma pesquisa antes da gente fazer esse bate-papo, é sobre a parte sexual da paciente oncológica, que vive essa doença que é o câncer de mama. E a gente sabe que varia de uma mulher para outra mulher. Algumas mulheres perdem o libido, outras mulheres acabam se não querendo ter relações com seus parceiros porque se sente feia sem estar com o cabelo. E a gente sabe que isso não pode ser, mas varia de uma pessoa para outra. Qual o seu conselho? O que o doutor fala sobre isso? Essa é uma questão, Márcia, bem delicada, ampla, vou colocar, e muitas vezes depende do casal. Primeiro, depende do tipo de tratamento. Tem tratamento que tem uma influência no corpo, no vigor da pessoa, que realmente abaixa a sua condição física, né? Fraqueza, astenia. E tem outros tratamentos que não. Então, primeiro o meu tratamento é muito intensivo? Sim, ele é. Não, ele não é. Há alguma contraindicação absoluta a eu ter relação sexual com o meu companheiro? Se você está se sentindo bem, não. Não há uma contraindicação, desde que você esteja se sentindo bem. Olha, fiz quimioterapia há 2 semanas, estou me sentindo bem, estou na minha última semana de descanso, estou assistindo um filme, estou aqui com meu marido, e isso muitas vezes é até bom para a pessoa, é até bom para o casamento, mas existem tratamentos onde a pessoa não sente vontade, fica muito fraca, astênica, parece correr uma maratona. E aí cabe do casal entender esse momento e refletir se é melhor aguardar ou evoluir. Eu costumo colocar tudo feito de forma combinada e de forma saudável, em que a pessoa esteja numa boa condição, não há contraindicação. Eu posso dizer que durante o meu tratamento, o meu marido, o Jean, ele foi assim, o meu suporte. Ele me deu muita força, ele conseguia compreender e entender todas as minhas necessidades, tanto físicas, psicológicas, a parte também íntima. Ele foi, assim, o maior companheiro. A questão que todos nós sabemos, é na dificuldade que você vai ver o comportamento das pessoas que estão em torno de você. Então, pessoal, hoje eu estou aqui, toda alegre, toda feliz, para dizer que esse mês de outubro, o mês Outubro Rosa, é um mês de prevenção, de amor e de autocuidado, porque o câncer não é o ponto final. Ele é o início de uma nova mulher, de um novo homem que está nascendo, mas como a gente está falando de mulher, né? Então é uma nova mulher que está aqui dentro de nós, que passa por essa transformação, que é o tratamento, e o ato de receber amor, carinho, o medicamento, o tratamento, o carinho de todos, e a gente vê o quanto a gente cresce no momento que a gente acha que é o pior da nossa vida. Eu digo para vocês, antes de 2023 existia a Márcia Oliveira. Hoje, 2 anos após o meu tratamento do câncer, eu digo que existe a Marcinha Mars, totalmente mudada. Parabéns, Márcia. Você faz parte de um grupo de pessoas e pacientes que souberam interpretar, tirou uma lição disso, isso é o mais bonito. Você cresceu na adversidade, no problema, trouxe para si experiências que não tem como contar, seja num exame, num tratamento, você passou, você teve suas angústias, você soube contornar com o anseio da sua família. E, doutor Marcelo, eu quero te agradecer de coração
Porque hoje o Naik, ele é a minha segunda casa e pela história da sua família, de onde nasceu o Naik e do Naik existir para ter cuidado de mim. Se eu estou viva hoje, eu devo a toda a equipe do Naik e aos cuidados do doutor. Deus te abençoe. Obrigado você por ter confiado em nós.